E quando nós colocamos a programação juntos, nós fizemos em conjunto, me pareceu que seria adequado nós terminarmos esse dia falando de amor. Porque, como foi dito mais cedo aqui, nós ainda vivemos um momento de violência, de hostilidade, de ignorância. Eu me lembro que a minha mãe um dia comentou assim comigo: mas por que você precisa falar dessas coisas? Os heterossexuais não estão falando da heterossexualidade deles. E eu disse para ela: dia virá em que realmente nós não precisaremos mais falar sobre essas coisas. Como muitas coisas do passado, que hoje nós olhamos para trás e simplesmente dizemos: como é que nós fazíamos tais coisas? Não é? Elas se tornam absurdas. Mas isso é uma coisa do tempo. E esse tempo de hoje ainda pede, sim, que nós falemos, e é preciso que nós falemos mais, como também foi falado aqui, porque ainda vivemos em um mundo de bastante hostilidade, de bastante violência, e não só a violência que vem de fora, mas também a violência interna, a homofobia internalizada, os preconceitos internalizados. Então, muita gente se maltratando por aí, muita gente se crucificando, muita gente em depressão profunda e considerando a possibilidade de tirar a sua própria vida, não é? Em razão dos conflitos gerados na área da sexualidade. Então, nós vamos meditar um pouquinho sobre o amor. Para terminar falando desta força maravilhosa, e vamos gostaríamos de deixar as referências para vocês, para aqueles que quiserem buscar essas obras. A obra Garimpo de Amor, de Joana de Ângeles, a obra Pílulas de Amor, de Dias da Cruz, à venda hoje aqui, e o Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, onde lá nós encontramos o item A Lei de Amor. E é neste livro, então, que Leon Denis começa a definir o amor para nós, dizendo que Deus aure no amor a vida para dá-las às almas. E ele vai dizer que, ao mesmo tempo que Deus dá às almas a efusão vital, dá a elas também o princípio afetivo, destinado a germinar e a expandir-se pela provação dos séculos, até que tenham aprendido a dar-se, por sua vez, a dedicar-se e a sacrificar-se pelos outros. E mais adiante, Leon Denis vai dizer que a alma adquirirá a sua plenitude quando for capaz de compreender a vida celeste, que é toda amor, e a participar dela. Então, Denis, na sua definição, nos fala que Deus aure no amor. A vida nasce deste sentimento de amor. E que, além de dar ao homem o princípio vital, a vida, ele coloca na criatura humana o princípio afetivo, com o propósito de que ele germine, de que ele cresça, até que nós cheguemos na nossa destinação final, que também é amor. Ou seja, a vida celeste, a vida dos anjos, é uma vida de amor. E no livro A Gênese, no capítulo 12, que fala da criação, nós vamos aprender com os espíritos que nós somos criados à semelhança do Criador. E dentro da doutrina espírita nós vamos entender então esse conceito quando recorremos à questão primeira de O Livro dos Espíritos, onde Deus é definido como a inteligência suprema do universo. E na questão 76 do Livro dos Espíritos, nós vamos aprender que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Então, a semelhança de Deus, que é a inteligência suprema, nós somos as inteligências relativas. Mas, para além disso, no Evangelho de João,
capítulo 4, versículo 8, o evangelista vai nos dizer que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos aprender que o amor é a essência divina e que todos nós, do primeiro ao último, temos no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Então, não importa como é que nós olhamos a vida, seja o momento em que fomos criados, seja a nossa essência, seja a nossa destinação, ou seja, o propósito das nossas vidas, o desenvolvimento desta capacidade afetiva, tudo na vida é amor. E tudo na vida nos fala deste sentimento, o sentimento de amor. Joana de Ângeles, no livro Garimpo de Amor, diz para nós que o amor se aprende. E que Jesus e amor são termos de uma mesma realidade. Ele é, então, como Andrei falava mais cedo para nós, ele é a referência máxima do amor, o mestre, aquele que vai nos ensinar a desenvolver em nós o princípio afetivo para que cheguemos um dia, depois de muitas e muitas reencarnações, a podermos participar das alegrias celestes. E se ele é um mestre, ele então é a referência. E como referência, ele nos disse, desafiando a cultura do tempo, amai-vos uns aos outros, mas amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, o que nos cabe na tarde de hoje, no encerramento do nosso programa, é exatamente procurar entender como foi que Jesus nos amou. Para que o entendimento desta forma de amar se torne uma referência nos nossos exercícios pequeninos de amor, como Joana de Ângeles diz, tentames de amor, limitados, pequeninos, mas nobres, já dignos, porque estamos na tentativa, estamos a caminho, estamos no aprendizado. Então, nós vamos falar de 6 características do amor do Cristo. E vamos analisá-la a partir de determinadas passagens do Evangelho ou do próprio, ou das passagens de Jesus, que Jesus nos deixou. Então, a primeira característica deste amor, o amor de Jesus, era um amor em movimento. Quando no Evangelho nós lemos fora da caridade não há salvação, a caridade é o quê? O amor em movimento, é o amor que se desloca de mim para você. E Jesus caracterizava esse tipo de amor. O amor no Cristo estava sempre em movimento. Quando no Evangelho nós lemos a passagem, por exemplo, da mulher hemorroída, não é? Ela se arrastava no chão, dentro de uma condição de miserabilidade, de doença, de anos e anos que ela não encontrava a cura. E ela, diz o espírito Amélia Rodrigues, ela não tinha coragem de falar com o mestre, porque ela não queria ser escutada por aquelas pessoas que estavam ali, tamanha a vergonha que ela sentia da sua condição e o medo de ser julgada. Então ela diz, se eu tocar a veste do Senhor, eu hei de me curar. E ela toca então a veste de Jesus, e Jesus diz, quem me tocou? E os discípulos dizem, que dizes? Ele está no meio de uma multidão, todos te tocam. Mas Jesus toma consciência naquele momento de que aquele fluxo, que o amor nele era um fluxo, estava sempre em movimento, é absorvido por alguém que estava pronto para ser curado. Então ele identifica quem lhe tocou, ele identifica que ele foi tocado. Então a primeira característica do amor do Cristo é essa, é o amor em movimento.
Escutávamos o companheiro Simão Pedro falando outro dia sobre o amor e ele fez uma colocação que nós gostamos imensamente. Porque minha mãe é professora de português e eu me lembro até hoje estudando muito a gramática da língua portuguesa. E falávamos de verbo transitivo direto e verbo intransitivo. Vocês lembram o que é isso? Pois é. Pode deixar que eu vou ajudar. O verbo transitivo direto é aquele verbo que necessita de um complemento. Então, por exemplo, quem ama, ama alguém ou ama alguma coisa. O verbo intransitivo não necessita de complemento. Quando eu digo morri, acabou. Cheguei, acabou. Verbos intransitivos. Então, o verbo para nós, o verbo amar, é um verbo transitivo direto, que necessita de um complemento. Mas Jesus, em Jesus, o verbo amar era um verbo intransitivo. Jesus amava, ponto final. Então, a característica do amor do Cristo é que ele não amava alguém ou alguma coisa, ele era o amor. Então, o amor em movimento e aquele amor que não precisa de complemento, ou seja, não precisa de condições, não olha o rosto de quem ama, não pergunta o nome, não olha a condição da criatura. É um amor sem julgamento, é verbo intransitivo. Assim amava Jesus. Mas, para além disso, o amor do Cristo era a água viva que sacia e a fonte que brota no âmago do ser, como nós vamos aprender então na passagem da mulher samaritana. E ainda Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, que narra que Jesus, depois de caminhar mais de 50 quilômetros em uma viagem, com a garganta ressequida, o corpo cansado, coberto de pó, busca o poço de Jacó para refrescar-se. E ali ele estava quando, cântaro ao ombro, mergulhada em íntimas inquietações, uma mulher desce até o poço, sob o sol ardente e a pino. Ela se surpreende com o olhar estranho do judeu que ali estava e parecia esperá-la, e o seu coração se enche de uma ansiedade diferente. Atira o vaso, colhe a água e emoções desconhecidas povoam-lhe o espírito. Ele diz: dá-me de beber. Como tu, sendo judeu, pedes a mim, que sou mulher e samaritana. E Jesus vai responder então: se conhecesses o dom de Deus e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Todo aquele que bebe desta água terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e nem tenha que vir até aqui para tirar a água. Então, o amor do Cristo, ele tem essa característica da água que sacia. Eu agora, nesse momento, estou cheia de sede. Tá? A água está aqui. A água está aqui. E a sede dá essa secura assim por dentro, né? Eu sinto aqui descendo assim na minha garganta. E quando a gente está assim com muita sede, o nosso corpo se ressente dessa sede, desse estado desidratado. Então, quando a gente toma água, o que acontece? Aquele frescor, aquela sensação de bem-estar, de equilíbrio, de homeostasia orgânica toma conta de nós. A mulher samaritana representa a sede da nossa alma, a sede na nossa alma. E o amor que o Cristo nos oferece dessedenta a nossa alma, porque traz à nossa vida equilíbrio, traz à nossa vida paz. É uma força organizadora que nos ajuda a recobrar o equilíbrio.
E aí nós vamos vendo como que aquilo que nós chamamos de amor, não é? São, como Joana também coloca, tentames de amor. Por que será que o amor que a gente sente e vive anda trazendo para a gente equilíbrio e paz? Muitas vezes a nossa forma de amar é uma forma de amar que traz muita inquietação, que traz muita ansiedade. É uma forma de amar que traz medo, medo da perda. Mas, como nós dizíamos, são as nossas primeiras tentativas de amor. Mas o amor que Jesus oferece é o amor que sacia, é o amor que traz o equilíbrio. Mas ele diz mais a ela. Ele diz, é fonte que brota dentro de nós. É fonte que brota e vai irrigar, vai transformar. Quando este amor brota em nós, ele transforma as paisagens áridas da nossa própria alma e transforma as paisagens também fora de nós. Então é um amor movimento, é um amor que nasce dentro de nós. E aí nós vamos ver que aquela mulher, ela ia buscar a água aonde? Em um poço, onde a água estava restrita, onde a água estava parada. Como nós mesmos, muitas vezes, buscamos o amor fora de nós. Passamos muitas vezes as nossas vidas buscando saciar a nossa sede e buscando a água em lugares que não podem saciar a nossa sede. É igual estar com sede e tomar Coca-Cola ou café. Vou tomar Coca-Cola para saciar a minha sede, mas a Coca-Cola desidrata. É uma ilusão. E assim nós passamos a vida, muitas vezes, procurando dessedentar-nos, buscando o amor em fontes que não podem nos oferecer o amor e desconhecendo que ele brota dentro de nós. A característica do amor-movimento, ela foi observada pelos próprios sábios da época de Jesus. Então, quando eles observavam, por exemplo, o mar da Galileia e o Mar Morto, os dois mares eram alimentados pelo Rio Jordão, que vinha mais de norte. E enquanto o mar da Galileia recebia as águas do Jordão ao norte e as liberava ao sul, o Mar Morto recebia as águas do norte e fechava-se em si. Um era vivo, o outro era morto. Então, o amor do Cristo é um amor vivo, é um amor que se movimenta, é um amor fluxo, é um amor que sacia. E há no livro Pílulas de Amor, um livro que é uma delicadeza. Eu realmente recomendo àqueles que quiserem conhecer a sensibilidade do Espírito Dias da Cruz a leitura desse livro. Ele diz, numa das partes que mais me tocou a alma, o seguinte: o amor é a estrutura natural que define o ser, qual lençol freático, a nutrir-lhe desde o mais profundo recanto da alma até superficializar-se em fonte abençoada que gera vida e dessedenta os seres. Tive que lembrar o que era lençol freático, que já não me lembrava. Reservatório natural de água subterrânea. Então, o que ele está dizendo para nós é que dentro, na profundidade de nossas almas, nós temos um reservatório de amor. A nossa essência é amor. O amor está em nós. E ele brota do subterrâneo do nosso ser, na superfície das nossas personalidades. Inicialmente, como princípio afetivo, como assim, uma nascentezinha pequenina, que no transcorrer das nossas existências múltiplas vai se tornando cada dia mais esse rio volumoso, portas adentro de nós mesmos. Mas o amor é ainda acolhimento. Então, quando nós pensamos na fonte, a fonte acolhe a todos aqueles que têm sede. Como nós dizíamos, ela não olha a quem chega para tomar da água e, além disso, a fonte acolhe as pedras que lhes são atiradas no caminho. Porque um dos filhos do amor
é o sentimento de compaixão e de empatia. Então, o amor, ele reconhece naquele que é o agressor, também um filho de Deus, também alguém que é amor e desconhece a sua condição de amor. A fonte que acolhe é aquela que reconhece a sua própria humanidade e se enche de empatia, se enche de compaixão, acolhe as pedras e segue o seu caminho. Mas o amor de Jesus, além de ser movimento, além de ser verbo intransitivo, água que sacia, fonte que brota, acolhimento, ele também é renúncia. Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, item 29, há aquela passagem, às vezes, não bem entendida por nós, quando Jesus nos convida a deixar em seu nome a nossa casa, os nossos irmãos, irmãs, pais, mulher, filhos, terras, e receberíamos o cêntuplo de tudo isso e teríamos por herança a vida eterna. Jesus não poderia estar nos dizendo que nós abandonássemos a nossa família. Não faz sentido. Mas o que ele queria dizer para nós é que há momentos em nossa vida que é necessário renunciarmos à pretensão de mudar as criaturas. Então, muitas vezes, na nossa vida familiar, junto aos nossos afetos, nós vamos encontrar aqueles que estão naturalmente, porque cada um de nós está num estado de consciência dentro do processo evolutivo, e muitas vezes, num ato de desamor, nós queremos forçá-los a ver o que ainda não conseguem ver, a caminhar no nosso ritmo, a pensar da maneira que pensamos, numa atitude desrespeitosa e de desamor. Então, Dias da Cruz, mais uma vez. No livro Pílulas de Amor, ele traz para nós o conceito do respeito, ao qual Andrei falava hoje mais cedo para nós. Eu gosto imensamente quando ele diz: o respeito é uma manifestação de amor legítimo. E Andrei falava disso. Por quê? Porque confere ao outro dignidade, consideração, visibilidade e existência. E ele tem uma frase que diz: respeito é amor com valor. Vale a pena a gente parar um pouquinho para pensar sobre isso, porque muitas vezes nas nossas relações, e pode ser dentro de casa, com a família, com o filho, com a mãe, a gente diz assim: não, eu respeito a sua opinião. Mas é um respeito que não tem nenhuma dessas características. Você respeita, mas você continua achando que o outro não vale, que ele é menor do que você está certo. Você respeita de uma posição de superioridade, é um falso respeito. Porque quando nós realmente respeitamos alguém, nós consideramos que, apesar de nós estarmos em lugares diferentes, aquela pessoa, com o seu estado de consciência, tem o seu valor. Ela é enxergada, ela é vista, ela é considerada. Você pensa diferente de mim, mas você não é menor do que eu. Eu te considero, eu te vejo, eu te escuto. Então é um movimento diferente. Então, o amor é essa capacidade de renúncia que pede pelo respeito e, muitas vezes, se a pessoa não está pronta para caminhar conosco, a gente respeita o tempo dela, porque os espíritos respeitam também o nosso próprio tempo e a gente segue, dando conta da nossa tarefa. Até porque, ao seguir, nós vamos nos capacitando cada vez mais para podermos, amanhã ou depois, sermos até mais úteis àqueles a quem amamos. E, finalmente, a sexta característica é o amor e inclusão. Então, nós vamos ver essa característica, por exemplo, dentro dos muitos exemplos que nós poderíamos dar, quando Jesus, na cruz, Maria, no seu sofrimento de mãe, diz então a ele: meu filho, que te fizeram?
E ele aproveita daquele momento de extrema dor para nos dar ainda uma última lição, a lição da fraternidade universal, da família universal. Quando ele olha para Maria e diz: mulher, eis aí teu filho, se referindo ao discípulo querido, e diz para ele: eis aí a tua mãe. Então Maria e João se tornam naquele momento símbolos da família universal. E Jesus nos conclama a incluirmos a todas as criaturas no nosso amor, no nosso exercício de amor, procurando ir para além dos laços estreitos da família, dos amigos, e pensar em todas as criaturas como a nossa família, pessoas dignas de receberem o nosso amor. Mas como é que a gente aprende a viver tudo isso, não é? Isso é objetivo. Ninguém vai sair daqui amando desta forma. A gente vai construir essa capacidade no transcorrer do tempo. No prefácio do livro Garimpo de Amor, a história de uma lenda muito bonita que eu recomendo para quem quiser ler, mas na conclusão da lenda, Joana de Ângeles vai dizer assim: o amor espera pacientemente no leito do rio existencial humano para ser descoberto. As vidas possuem um amor no seu imo, mas não o conhecem. Necessitam de alguém que as desperte para o significado profundo e o valor incomparável desse tesouro. Então, a mentora nos diz: o amor está em nós, mas nós vamos desenvolvê-lo e descobri-lo através do quê? Das relações. Nós precisamos do outro. E é assim, então, que Deus, através das suas leis magnânimes, nos coloca em uma sociedade, não é? E nos dá, então, as reencarnações. E ainda Dias da Cruz que diz, no mesmo livro, a reencarnação é lei biológica a serviço do amor divino. E vai nos possibilitar, então, a possibilidade de aprender o amor sobre ângulos diversos, nas condições de pais, de filhos, tia, primos, avós, dentro da lei de sociedade. Mas de todas essas relações, nós gostaríamos de destacar as relações de parceria. E o Espírito Emmanuel, no livro Consolador, ele vai dizer que no caminho dos homens é o amor que preside a todas as atividades da existência em família e em sociedade. Reconhecida a sua luz divina em todos os ambientes, observamos a união dos seres como ponto sagrado, referência dessa lei única que dirige o universo. Então agora a gente vai parar um pouquinho. Não sei onde foi parar o outro microfone. Está aqui. A gente vai parar um pouquinho e vamos sentar aqui para contar para vocês uma coisa. A gente já filosofou bastante. Vamos falar um pouquinho do papel das relações, não é? E dessa relação de parceria. E como é que elas se tornam tão potentes nessa trajetória de aprendizado do amor. Então, eu coloquei aqui uns pontos para que eu não me perdesse. O Marlon estava falando na quinta-feira da sublimação da energia sexual, e ele nos trouxe aquela referência do Evangelho bastante conhecida, da progressão do instinto para as sensações, para os sentimentos, até chegarmos à manifestação plena do amor. Quando eu tinha 18 anos, eu tive a minha primeira relação com uma mulher, e a partir daquele momento, os próximos anos foram, eu gosto de dizer, quase que um eterno 4 de julho, fogos, artifícios. E a gente viveu, então, um momento de descoberta e de muitas paixões, digamos assim. E antes de eu sair do Brasil, um espírito amigo disse para mim que
na minha vida tudo ia se ocorrer muito bem assim na minha área profissional e de fato como resultado do meu esforço as portas sempre se abriram e graças a Deus, porque já tem o suficiente no outro lado. E o outro lado, os espíritos falaram, mas na área das relações, minha filha, você vai penar um pouco. E aí eu tive assim bastante consciência, bastante cedo, de que, como todos nós, um dos grandes objetivos da minha vida era aprender a amar, né? Não vou fazer uma generalização aqui, mas tenho bastante consciência de que não devo ter sido um homem muito fácil em vidas pregressas. E, então, eu encarnei com esse desejo muito, muito forte de querer estar em uma relação digna e ter uma família e uma relação estável. Tanto é que quando, depois de 3 anos de relação, nós decidimos nos casar. E vocês sabem que a doutrina espírita não tem cerimônias de casamento. Mas, para mim, era muito importante. Eu precisava de uma. Porque eu precisava ter aquele ritual externo que me ajudasse com o meu compromisso interno. Então, nós nos casamos depois de 3 anos de relação. Às vezes eu coloco umas fotos nossas no Facebook, mas não se enganem. A nossa vida não é sempre cheia de sorrisos e aquela ilusão que o Facebook apresenta, onde todo mundo é feliz o tempo todo. A nossa vida é uma vida normal, ou seja, é uma vida de alegrias, é uma vida, já passamos, nós estamos juntas agora há 20 anos, já passamos por dores bastante profundas, brigamos até hoje, não assim brigar, a gente não briga, mas a gente assim se irrita, muito com relação à educação das crianças, é bastante desafiador, às vezes nós temos ideias diferentes, não é? Mas no transcorrer desses 20 anos, eu tive a oportunidade de descobrir o amor. Claro que a gente vai aprendendo sobre isso. E descobri, por exemplo, o milagre da vida, que é quando nós temos um conflito e conseguimos trabalhar esse conflito juntos e conseguimos passar por ele. E depois de vencido o conflito, a gente descobre que o nível de intimidade cresceu, o nível de respeito cresceu. Então, eu tive uma experiência muito interessante, porque eu me casei no ano de 2001, na igreja. E dentro desse espírito de fazer esse compromisso. No ano de 2015, logo depois da legalização do casamento na Flórida, nós nos casamos de novo. E eu digo a vocês que foi um casamento diferente, porque eu sempre me emociono quando eu falo disso. Sempre, sempre. Já contei algumas vezes, mas não tem jeito. Então, nós nos casamos de novo e foi muito diferente. Porque com 3 anos de relação, você acha que você está casando com alguém que você conhece. Mas 20 anos você já está, como o Marlon estava falando, já num processo de desobsessão, né? Já saiu do processo obsessivo, da fascinação, e aí você se casa de novo com alguém que você conhece nas suas limitações, na sua humanidade, na sua fragilidade, nos seus dias escuros, mas dentro de um sentimento de profunda gratidão. Por exemplo, com ela, porque Deus é bom, Deus também é bom, isso é um aspecto importante da gente falar. Deus é extremamente misericordioso, então Ele colocou na minha vida alguém que pudesse me ajudar nesse processo. Então, hoje, o meu sentimento mais profundo é de uma gratidão imensa por tudo que eu consegui aprender no transcorrer desses 20 anos.
E a nossa relação é uma relação de uma parceria incrível. Eu gosto de pensar em relações como o jogo de frescobol. Meu filho perguntou a primeira vez que eu joguei com ele: mamãe, quem ganha? Porque ele é super competitivo e quer sempre ganhar. Eu falei: meu filho, olha, esse jogo é incrível, ninguém ganha. A gente ganha juntos. Então, o casamento é essa oportunidade de ganhar juntos. Ninguém ganha, quem ganha é o casamento. Então, essa oportunidade de nós colocarmos o nosso amor em movimento dentro daquilo que o Cristo propõe, porque a parceria, ela requer que você esteja alimentando, que você esteja nutrindo esse fluxo, não é? O amor tem que estar se movendo, a gente não pode se distrair dele. Nós somos convidados a praticar a intransitividade do amor, ou seja, ser menos exigentes, não é? E aprender a amar as pessoas como elas são, porque todos nós somos incompletos, porque todos nós temos limitações, mas a gente aprende a valorizar o que o outro traz, e o outro também, no movimento recíproco. Então, esse amor é água viva, não é? Ele vai se tornando um amor que já não mais, como na paixão, nas fascinações do primeiro momento, são ótimas, são necessárias, mas um pouco tumultuadas às vezes, não é? A gente, às vezes, não consegue nem trabalhar direito, está tão possuído de sensações. Mas chega uma hora na vida em que o amor se torna água viva, ou seja, eu não consigo pensar na minha vida sem a minha companheira. Às vezes eu viajo e quando eu volto para casa, entrar em casa, não tem nada. Às vezes as pessoas falam: eu quero viajar o mundo, eu quero fazer isso, eu quero estar em casa, na minha casa, com a minha companheira, junto dos meus filhos, brigando com eles, gritando com eles, né? Porque eles são danados os dois. Mas sentando com ela durante o café da manhã e pensando o que a gente vai fazer, como é que a gente vai lidar com a situação das crianças. E quando a gente tem tempo, sentando para falar de ideias, a gente gosta de conversar sobre coisas, não é? Então, esse amor sacia, esse amor nutre a nossa alma, não é? Então, muitas vezes as pessoas, infelizmente, não persistem o suficiente para conseguir chegar nesse estágio de amor que sacia. A gente aprende a acolher o outro na sua humanidade, a gente aprende a renunciar, muitas vezes, porque no final da vida não é somente eu ganhar, é preciso que nós ganhamos juntas, então a gente abre mão, às vezes, de uma coisa, de outra, para que a relação ganhe, e a gente acaba incluindo, né, mais e mais pessoas dentro da nossa vida. Então, lembrando que os meninos estavam falando antes, assim que a gente se trata, não é? Muito obrigada. Lembrando os meninos, não é? Aqueles casais que estão aqui, casados, heterossexuais, há muito tempo, a experiência de amor de vocês é diferente da minha em alguma coisa? Nenhuma. Então, é esse o ponto que a gente gostaria de fazer, não é? Como foi falado pelos meninos antes, não é com quem você está. A pergunta que vai ser feita no final da nossa existência, do nosso dia, vai ser a pergunta que vai ser a recomendação que Jesus fez a Maria de Magdala. Maria, vai e ama. E quando ela desencarna e ele o recebe, diz o livro Boa Nova, ela quer se ajoelhar aos pés dele porque ele aparece para ela. E ele diz para ela: não, Maria, não faça isso. Atravessaste a porta estreita porque muito amaste. Vem comigo agora, vais entrar no reino dos céus. Então, meus queridos, vamos praticar o amor, valorizar as nossas relações. O importante é que as pessoas se amem. Toda maneira de amor vale a pena. Não é? Não diz a música? Toda maneira de amor valerá. Literalmente. E que esse amor se expanda portas adentro de nós mesmos, porque quando Jesus
lidava com as criaturas, ele restituía nelas o sentimento da dignidade. Todos nós somos dignos de amor. Todos nós somos amor. Então, utilizemos das nossas relações, amemo-nos, amemo-nos. Muito importante. Porque na medida em que nós aprendemos a nos amar, também se dilata em nós a nossa capacidade de olhar o outro, que talvez seja diferente, que talvez nos desafie nos nossos preconceitos, mas devagarinho, nessa proposta, somos espíritas cristãos, Jesus é a nossa referência. Que esse seminário sirva para que nós nos amemos mais, mas para que também nós possamos sair daqui ou aqui dentro do centro, dentro do movimento espírita, que nós possamos olhar para as pessoas por quem elas verdadeiramente são, espíritos imortais, respeitando cada um a sua trajetória, sem julgar, mas acolhendo, abraçando e reconhecendo o divino no outro, como reconhecemos também em nós. Eu queria particularmente agradecer a vocês que estão aqui presentes, encarnados, pelas suas presenças físicas, pela vibração carinhosa que nós recebemos no transcorrer desses dias, pelo seu apoio, é muito importante, e que cada um de nós possa ser uma bandeira viva, não é? Abraçando para que isso cresça, para que o nosso exemplo contagie e para que nós possamos viver definitivamente num mundo melhor, num mundo com mais inclusão, com mais aceitação e com mais amor. Muito obrigada.